E aí, pessoal, no terceiro vídeo, de novo falando, né, que a gente tem, o objetivo da igreja é ensinar, é te dar artifícios, né? Vamos lá. O Bart Ehrman, do livro, os livros que eu mostrei anteriormente, né, quem escreveu a Bíblia e o que Jesus disse e o que Jesus não disse, são livros muito bons, ele observou: Jesus existiu. E as pessoas sem papas na língua que negam isso, o fazem não porque consideram a evidência com um olhar desapaixonado da autoridade, mas porque tem uma outra agenda, uma outra necessidade, a qual essa negação existe, né? Algumas pessoas têm uma necessidade, por exemplo, se você assistir Deus Não Está Morto, o professor do Deus Não Está Morto 1, ele tinha na sua agenda a necessidade de comprovar e de mostrar por A mais B, né? Ou te forçar a acreditar que Deus estava morto. Porque para explicar outros filósofos, para entrar na matéria propriamente filosofia, ele tinha que partir de um pressuposto que toda a sala concordasse com a ideia de que Deus está morto. Então ele pediu que todo mundo pegasse uma folha de papel e escrevesse Deus está morto e assinasse. Para que esse argumento não fosse levantado, professor, mas e Deus? Deus saiu dessa equação, né? Então quem nega o Jesus histórico, segundo o pesquisador, é simplesmente aquelas pessoas que têm uma necessidade cabal de comprovar alguma coisa para a sua própria agenda, para a sua própria vida, né? Você tem uma vida fracassada, você não consegue nada na sua vida, porque você não tem fé, porque você não trabalha, porque você é um preguiçoso, e você fica colocando a culpa disso em Deus, e fala que Deus não existe. Então, para a sua necessidade, claro, você vai dizer que Deus está morto, né? Ao invés de correr atrás, ao invés de trabalhar, tá? Os cristãos trabalham muito, tá? A gente tem graça, sim, Deus abençoa, né? Se você vai plantar, você vai colher, mas vocês que não conseguem nada, estão preguiçosos e vão dizer que Deus não existe, tá? Para atender ao seu desígnio, à sua vontade babaca de provar alguma coisa que não tem nada a ver, tem a ver com a sua preguiça. E eu continuo, né? Então, no filme Deus Não Está Morto 2, o debate travava em torno do questionamento se um professor pode mencionar o nome de Jesus em sala de aula, né? Esse questionamento talvez não seria muito propício para o Brasil, né? Porque a gente pode, embora o Brasil seja um país laico, quem já ouviu a palavra laico não sabe o que significa. Laico quer dizer que o Estado deve ser separado da religião. Grande parte dos países há essa separação clara. Tanto é que a gente tem escolas que são próprias de alguma religião, né? Nós temos aí as igrejas, as escolas batistas, as escolas metodistas, as escolas católicas. Essas, sim, elas podem fazer uma oração antes de começar a aula, elas podem rezar o Pai Nosso, mas geralmente é proibido, por exemplo, durante celebrações. Imagina, por exemplo, no 7 de setembro no Brasil, antes da gente cantar o hino nacional, a gente vai rezar o Pai Nosso, né? Isso seria contra a nossa Constituição, por ser um Estado laico, né? E aí que vai. Ok, vamos lá. Ok, isso aqui não é muito pouco importante, né? Bom, geralmente se fala, né, que os judeus são, infelizmente, um dos únicos povos que ainda critica, né, a existência de Jesus por uma série de fatores, né? Você vai ter que perguntar, né? É um dos fatores, e aí? Por que é que os judeus não aceitam Jesus como seu Salvador? Porque ele não atendeu alguns dos seus chamados, não atendeu porque ele não era o momento, né? Por exemplo, era previsto que o rei Davi libertasse e unisse as tribos de Israel, mas quem leu a Bíblia, que eu espero que tenha lido, sabe que Davi queria muito ter construído o templo de Salomão para honrar a Deus, mas Deus falou que não, você não vai construir o meu templo, você derramou muito sangue, o meu templo será construído por seu filho Salomão. Então, para cada coisa há um momento. Talvez a promessa do Messias, uma delas, é que ele vai liberar, deixar liberto,
né, o povo de Israel. Mas aí vai entrar um problema, né, que o Deus de Israel, o Deus do Velho Testamento, insiste muito, e a gente usa essa palavra, o Deus de Israel, Javé, Jeová, El Shaddai, a gente usa muito essa expressão, porque é um Deus muito mais tribal, é um Deus que está muito mais para Israel. Mas Jesus, né, nessa sua vinda como Deus do amor, como Abba, como Pai, Jesus nunca chamou o Deus de Abraão, ele chama o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, mas ele nunca se referiu a ele como Pai. Né? Há umas passagens que a gente pode discutir um pouquinho, eu sempre desafio vocês a lerem João 8. Né? Ok, ele fala ainda, né, que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos, aí provando que Judas não tinha traído aí. Bom, ele deixou algumas ordens aí, né? Ele disse, portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? A definição, então, aí da própria Trindade, o Deus Trino, está na Bíblia, né? Você vai me dizer assim, mas isso aí é uma cópia, né? Os ateus adoram falar isso. Isso aí é uma cópia de várias religiões pagãs. Peraí. Cá entre nós, se a gente está lidando com um Deus Todo-Poderoso, você acha, de verdade, que um Deus tão poderoso, que faz tanta coisa maravilhosa, ele é só seu, né? Você não acha que é normal crenças se coincidirem exatamente porque é a mesma coisa? Se vocês lerem os textos sagrados do hinduísmo, vocês vão ver a história de Adão e Eva sendo contada. Não me vem agora o nome, é Adão e Eva, uma coisa assim. É Adão e Eva que também tinham um paraíso, que lá foi o que Moisés contou na Torá, no Gênesis. Né? A Arca de Noé também existiu nos textos hindus. Né? O que mais a gente pode dizer? As pessoas vão dizer, mas existem outros deuses egípcios que tiveram 12 apóstolos. E daí? Né? A Trindade. O hinduísmo é baseado numa Trindade. Isso prova mais uma vez que nós estamos no caminho certo. Né? O hinduísmo é uma religião que tem mais de 5.000 anos. Né? A nossa tem 2.000 anos. E daí que o hinduísmo tem uma trindade, nós também. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais que é importante aqui. Saulo. A conversão de Paulo, né, ou de Saulo, foi uma das provas fantásticas de que alguma coisa de errada tinha e que Jesus revelou apenas para Paulo. Aí eu tenho que revelar mais um livro que eu gosto muito, né, para você montar a sua biblioteca aí, que chama-se Que Jesus Não é Javé. É um livro de Jomar Fernandes, onde ele vai haver aí vou te colocar em xeque em algumas questões, ler, vale super a pena ler, né? Mas aí Paulo sabia de muita coisa, né? Tanto assim que Paulo, na verdade, na minha opinião, ele sim fundou a igreja, né? Pedro tirou um pouco da glória de Paulo. Felizmente, Paulo sobreviveu, né, aí na nossa Bíblia, mas Pedro levou toda a fama de ser o primeiro Papa da Igreja Católica. Né? Ok, tanto, olha só outra coisa interessante. Né? Muitos céticos passaram a acreditar pelo que viam. Disse assim, Tiago, meu irmão de Jesus, era originalmente um cético. E ele mesmo criticava o que Jesus fazia. Quer achar? Marcos 3, 20 e 21. E João, para variar, João 7, de 1 a 5. Então, a gente tem que começar a perceber que a prova
prova de que Jesus existe e existiu, ela deve ir muito além do que provar que ele existiu historicamente. Quer provar que ele existiu historicamente? Tem uma tonelada de documentários do Discovery Channel que vão te provar que Jesus, eu não tenho, acho que só achar um aqui agora, mas tem uma tonelada de relatos do Jesus histórico, do Jesus homem. Um exemplo muito bom, está na minha frente aqui, é a Paixão de Cristo, né? Que todo mundo assistiu provavelmente, é um filme bem famoso do Mel Gibson, que ele traz aí o homem, né? Que sofreu, né? É um filme muito legal a gente pensar nisso. Né? Aí vem lá a pessoa assim, mas o que é esse negócio de evangelho? A gente pode confiar nesses evangelhos? Eu espero que o filme fale mais sobre isso. Tá? Aqui, o fato de serem biografias desperta a especulação de que esses escritos tenham sido formados de lendas ou mitos. Não descarta nada. Tá? Claro, se a gente estudar um pouco a história, você pode ser questionado sobre por ser biografia não pode ser falso não? Quanta biografia falsa nós temos aí? Tanto é assim, nós temos 3 evangelhos sinóticos, né? Marcos, Lucas e Mateus, que eles batem, confirmam um com o outro, e nós temos o evangelho de João, que nem sempre conta as grandes histórias, fora os evangelhos apócrifos, que a gente já falou sobre eles, que confirmam algumas coisas e negam outras coisas. Então, só por ser biografia, não é que descarte não. Né? Os evangelhos falam sobre o Cristo, e não sobre Jesus, o homem. Isso é bacana. Né? Se você quer saber história, vai estudar história. Tá? Se você quer saber sobre quem foi Jesus homem, vai procurar na National Geographic. No YouTube tem uma série de vídeos que você vai descobrir quem é o Jesus histórico. Tá? Ok, vamos lá. Quero ver que coisas importantes aqui. Né? Quem escreveu, a gente sabe que na verdade dos evangelhos apenas 2 foram testemunhas oculares, né? Que foram João e Mateus. Né? Os outros foram discípulos, né? Marcos, ele era discípulo e intérprete de Pedro. Então, Marcos ouviu muita coisa, às vezes Marcos é considerado um dos melhores evangelhos, porque ele esteve do lado de Pedro, que viveu, né, teoricamente era o braço direito de Jesus. Então ele ouviu muito essas histórias e aí resolveu escrever. Né? E Lucas, que era o companheiro de Paulo, eu entrei no seu médico. Né? Ok. A escrita de Mateus mostra sinais de treinamento religioso judaico. Mateus era judeu, né? Ele tinha um grande domínio do grego daquela época, que era koiné, não era um grego tão difícil não, tá? Ok. A autoria de Lucas é confirmada ainda pelos líderes da Igreja Católica, que também não prova muita coisa. Né? Um evangelho que eu gosto muito de citar é o Evangelho de Tomé, que por muitos anos ele esteve sim fazendo parte da Bíblia que a gente tem hoje. Né? Ele é simplesmente uma coleção de citações cuja origem, em parte, vem dos evangelhos canônicos, mas é como se fosse a comprovação do que eles estão corretos. Então a gente tem que pegar então, a própria Bíblia, como a gente tem, né? Como a gente tem aqui a minha preferida, que é a Bíblia de Jerusalém, como as Bíblias apócrifas que a gente tem trabalhado aqui nos nossos vídeos, você vai ver que elas vão te mostrar tudo isso. E o filme vai te trazer isso, eu espero. O filme vai te trazer provas para que você possa refutar. Você vai assistir Deus já está morto, não como uma historinha de uma professora que falou Jesus na sala de aula, não. Você vai buscar argumentos para alguém que vai falar por que é que você está falando de Jesus aqui nesse boteco. Né? É para isso que vai servir esse filme. E é para isso que eu estou fazendo esses vídeos, para que você assista o vídeo com um outro olhar. E você vai fazer isso. Fala para você no próximo vídeo.